O anjo do Senhor é o personagem que aparece algumas vezes em certas passagens bíblicas do Antigo Testamento, que registram eventos históricos e decisivos na história do povo de Israel. A identidade do anjo do Senhor é bastante discutida entre os estudantes da Bíblia Sagrada, mas apesar de os textos bíblicos não dizerem especificamente quem é o anjo do Senhor, eles trazem alguns detalhes que nos ajudam a compreender melhor a sua identidade. Antes, é importante saber que há vários versículos bíblicos que trazem a expressão anjo do Senhor, mas o próprio texto indica simplesmente que se trata de um anjo que está a serviço de Deus. Nesses casos, a expressão pode aparecer inclusive no plural, anjos do Senhor, ou como artigo definido, um anjo do Senhor. Essas ocorrências, porém, devem ser distinguidas daquelas em que a expressão aparece com o artigo definido, isto é, o anjo do Senhor. Nessas referências, aparecem haver uma descrição de um anjo que recebeu uma autoridade especial, ou até mesmo uma manifestação visual do próprio Deus. Então, neste vídeo, nós vamos entender melhor esta questão. A palavra anjo traduz um termo hebraico que significa mensageiro. Então a expressão anjo do Senhor significa literalmente mensageiro do Senhor. Claro que, isoladamente, o significado desta expressão indica alguém que é diferente do próprio Senhor. No entanto, conforme já foi dito, em algumas ocasiões registradas no Antigo Testamento, o anjo do Senhor é identificado com um portador de uma autoridade singular, alguém que cumpre um propósito especial e relevante em algum estágio da história da redenção, alguém que aparece em algum momento da história bíblica com uma missão especial, com uma missão relevante e especial na história da redenção. Então, em alguns capítulos bíblicos, a autoridade e a majestade do anjo do Senhor são tão impressionantes que tudo indica ser uma referência ao próprio Deus. Assim, os estudiosos basicamente adotam duas interpretações principais sobre quem é o anjo do Senhor. A primeira interpretação diz que, em algumas passagens bíblicas, o anjo do Senhor realmente é alguém distinto de Deus. Portanto, é um ser celestial criado por Deus e que tem como função cumprir as ordens de Deus. Por exemplo, em Gênesis capítulo 21, versículo 17, em 2 Samuel capítulo 14, versículo 16, em 2 Reis capítulo 19, versículo 35, nós temos essas referências. Mas em outras passagens bíblicas, o anjo do Senhor parece ser uma clara teofania, isto é, uma manifestação visível do próprio Senhor. Já a segunda interpretação inclui essa última possibilidade. Ela diz que o anjo do Senhor é um ser celestial que serve como mensageiro de Deus. Então, ao agir como representante real do próprio Senhor no cumprimento de uma missão específica, em caráter extraordinário, esse anjo é equiparado ao próprio Deus que o enviou. Em outras palavras, ele fala como sendo o próprio Deus, pois recebeu dele autoridade para tal. A primeira interpretação é a mais aceita entre os estudiosos e também parece ser a que melhor se harmoniza aos textos bíblicos, aos versículos bíblicos, às passagens bíblicas. De fato, nem toda referência ao anjo do Senhor no Antigo Testamento significa uma manifestação visual do próprio Deus, mas certamente há referências que apontam para a presença de Deus manifesta na pessoa do anjo do Senhor. Algumas referências bíblicas que falam sobre o anjo do Senhor, sem dúvida, revelam sua identidade divina. Nessas referências, o anjo do Senhor identifica-se como Deus e exerce as prerrogativas divinas. Por exemplo, quando o anjo do Senhor falou com Agar no deserto, ele falou como Deus na primeira pessoa do singular, Gênesis capítulo 16, versículo 10. Depois, a própria Agar entendeu que havia contemplado no deserto o Deus que vê, Gênesis 16, versículo 13. Outro exemplo claro de que o anjo do Senhor é uma manifestação de Deus é a visão que Jacó teve.
O anjo do Senhor apareceu a Jacó em sonhos e se identificou da seguinte forma: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Gênesis, capítulo 31, versículo 13. Tempos depois, a Bíblia diz que o anjo do Senhor apareceu a Moisés no meio de uma sarça ardente que não se consumia. Êxodo 3:2. Na sequência, o texto bíblico não deixa qualquer dúvida que o próprio Deus quem se manifestou a Moisés. O texto não deixa nenhuma dúvida que foi o próprio Deus que se manifestou a Moisés. Êxodo, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 22. Mas há uma questão que precisa ser considerada. Algumas vezes o anjo do Senhor fala tanto como se fosse alguém distinto de Deus, mas ao mesmo tempo também fala na primeira pessoa do singular, como se fosse o próprio Deus. Os estudiosos procuram responder essa dificuldade considerando a pluralidade que há na unicidade de Deus. Em outras palavras, eles recorrem à doutrina da Trindade e defendem que, em algumas ocasiões, a teofania, pela aparição do anjo do Senhor, significou uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Uma passagem que pode ser usada para exemplificar isso é aquela que descreve o anúncio do nascimento de Sansão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, em forma humana, apareceu aos pais de Sansão, quando eles quiseram saber o nome daquele que falava com eles. O anjo do Senhor lhe respondeu: por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Juízes, capítulo 13, versículo 18. Na sequência, ao compreender que havia estado diante do anjo do Senhor, o pai de Sansão disse à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Juízes, capítulo 13, versículo 22. Séculos depois, o profeta Isaías profetizou sobre a vinda do Messias, dizendo que seu nome seria maravilhoso. Isaías capítulo 9, versículo 6, ou seja, o mesmo nome que o anjo do Senhor usou quando se manifestou aos pais de Sansão. Também é muito significativo o fato de que o anjo do Senhor só apareceu no Antigo Testamento. Após a encarnação de Cristo no Novo Testamento, não há mais nenhuma manifestação do anjo do Senhor. Por isso, frequentemente os teólogos reformados consideram em que certas ocasiões do Antigo Testamento o anjo do Senhor foi uma aparição da segunda pessoa da Trindade. Eu sou Paulo Domério, você está no meu canal. Eu quero pedir para você que ainda não fez a sua inscrição, faça a sua inscrição aqui no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha esse vídeo para alguém. E deixe aqui nos comentários o que você pensa sobre isso, o que você entende sobre isso, analisando tudo que foi falado, todas as referências bíblicas. Deixe aqui o seu comentário, o que você entendeu sobre este vídeo, sobre este assunto que foi falado aqui hoje. Fica aqui o meu abraço, eu aguardo vocês nos nossos próximos vídeos.